Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, assuntos afins. E eu acabei de chegar em Tel Aviv. Nós estamos dormindo em Tel Aviv hoje, eu e Laura. Chegamos o quê? Tem umas 2 horas, mais ou menos, 2 horas e pouquinho. Jantamos e já vim aqui para ter o nosso bate-papo, que eu não poderia perder o nosso encontro semanal, tá certo? Então não se esqueça, se você gosta do conteúdo aqui do Rodrigo Silva Arqueologia, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, ele é muito bom para o algoritmo interpretar que esse conteúdo é válido para ser transmitido a mais pessoas. Então, se inscreva, deixe o seu comentário e, se gostar, deixe o seu like também, que ajuda bastante, tá certo? E muito obrigado de antemão por todos que oraram por mim, pessoas que ficaram preocupadas. Realmente, eu fiquei acometido de um princípio de pneumonia atípica que ficou resolvido graças ao bom trabalho dos médicos que cuidaram de mim, então eu pude viajar com segurança para mim e os demais, estou medicado, está tudo sob controle, mas as orações são sempre bem-vindas. E fique ligadinho nas minhas redes sociais, porque eu sempre vou postar algumas coisas aqui da nossa viagem para Israel agora durante esses dias, tá bom? Falando nisso, se você quer conhecer Israel comigo e a Aline e ainda participar de uma escavação arqueológica, então você vai clicar no vídeo que está aqui, no link que está aqui nesse vídeo, e em julho eu estarei voltando para cá, para as escavações em Laquis, que a gente está já fazendo há alguns anos, em parceria com a Universidade Hebraica, e você pode ser meu companheiro, minha companheira de escavação. Eu vou dar aula de arqueologia para você no sítio arqueológico, você vai ganhar um diploma do NASP em conjunto com a participação da Universidade Hebraica e vai conhecer o país em minha companhia e companhia da Aline. Então, fique atento. Depois que a gente tiver o nosso bate-papo sobre essa nova ordem mundial, Donald Trump assinando tratado, Conselho de Paz, aí você vai lá, clica e se prepara para vir para cá comigo, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar sobre esse assunto que muita gente me perguntou, ficou realmente assim em alta conta dos temas aí das trends da internet esses dias, que foi essa assinatura de Donald Trump de uma proposta de um conselho de paz que alguns estão vendo como sendo algo rivalizando com a própria ONU. Há muitos membros da ONU e signatários da ONU que estão preocupados. Alguns estão contra o Trump, alguns estão vendo com bons olhos, alguns já assinaram a favor do novo Conselho de Paz proposto por Donald Trump. De acordo com uma matéria da CNN, ele está se colocando como o presidente desse conselho em caráter vitalício. Isso aí acendeu a lanterna para alguns, mas também está tendo muita adesão. E eu vou falar com vocês os últimos desdobramentos desse conselho que foi lançado recentemente no encontro de Davos, do Fórum Econômico Mundial. Tá certo? Agora, para introduzir esse assunto, a pergunta que você deve estar fazendo é, Rodrigo, isso é cumprimento de profecia? Porque sempre que acontece alguma coisa assim que mexe com o mundo, as pessoas já correm para saber, escuta, qual a passagem do Apocalipse que está se cumprindo nisso aqui? Jesus está voltando, é agora? Vai vir agora o anticristo? Vai vir agora a governança mundial? Eu tenho falado já de alguns assuntos desses relacionados ao Apocalipse nos últimos dias. Eu acho que hoje também é prudente a gente tocar nesse ponto aqui, tá certo? Então vamos lá. Eu quero primeiro contar para vocês uma história que ilustra como é importante nós prestarmos atenção. Perdão, olha, um espirrozinho aqui é bom. É carpete, tem um carpete aqui no quarto e tá atacando. Se eu espirrar de vez em quando, vocês não se preocupem, não. Como é bom nós termos sempre a régua da profecia atrelada aos acontecimentos históricos. Olha a história desse homem que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Esse é Franz Hazel. Ele já faleceu há muitos anos, ele lutou entre aspas, eu vou explicar por quê, entre aspas, durante a Segunda Guerra Mundial, no exército alemão, o exército de Hitler. Eu vou explicar isso para vocês. E ele foi pai de um grande teólogo já falecido, que foi professor da Universidade Andrews, Dr. Gerhard Hazel, um dos maiores teólogos que eu já vi, que eu já li os livros. Mas esse era o pai dele. Veja que ele está com o uniforme do exército alemão e do lado você tem... Eu não consegui uma imagem muito boa. Então você tem aqui o desenho de uma estátua, que eu já vou dizer que é a estátua que está representada em Daniel capítulo 2, e algumas anotações ali.
Eu vou explicar para vocês o que é esse papel que está do lado e por que Franz Hasel está ostentando o uniforme do exército de Hitler. Ele foi convocado pelo exército alemão para combater na Segunda Guerra. Mas ele não queria brigar por Hitler. Ele não queria pegar uma arma e lutar pelo Reich. Mas ele era obrigado a ir para a guerra. Então, o que ele fez, como muitos outros religiosos de sua época? Ele falou: olha, eu me voluntario para ir, então, ou voluntario, vou na marra, mas desde que eu vá no setor de medicina e enfermagem. Eu vou ajudar pessoas, dos dois lados. Eu vou ajudar feridos, mas eu não vou pegar em arma e não vou atirar em ninguém. E deixaram que ele fosse. Mas ele tinha outros problemas. Ele não comia carne de porco, ele guardava o Shabat, ele era cristão, mas tinha muitos comportamentos parecidos com o dos judeus. E isso no exército alemão que odiava os judeus. Então esse homem sofreu muito, ele ficou preso por causa da sua fidelidade aos mandamentos de Deus. E a história dele é muito linda. Tem um livro chamado Mil Cairão ao Teu Lado, que conta a história dele. Vale a pena ser lido. Talvez vamos fazer um livro, um filme sobre a vida dele já já. Não vou me surpreender se isso acontecer. E teve um momento no front que esse livro conta, que ele estava conversando com um oficial, e o oficial sem entender por que ele não lutava pelo Reich. O Reich em alemão é reino, o Kingdom. Por que não luta pelo terceiro Kingdom, pelo terceiro reino, o reino de Hitler? Hitler vai dominar o mundo, o nazismo vai unificar a Europa e o resto do mundo. E ele virou para o amigo e falou assim: Hitler não vai unificar a Europa, e nem vai ser o grande governador do mundo inteiro. E o amigo falou: mas como? Veja o que está acontecendo. Já ocupamos a Alemanha, já ocupamos a França, já fizemos acordo com a Itália, com Mussolini, já estamos invadindo territórios da União Soviética. Então, o Franz Hassel disse para o amigo: mas não é isso que a profecia falou. Que profecia? Aí Franz Hassel tirou, Franz Hassel, ele tirou do bolso um pequeno livrinho, do tamanho de um celular assim, e nesse livrinho estava aquela foto da estátua de Daniel capítulo 2, que é uma profecia que vale a pena ser conhecida. Se você não conheceu ainda, estude Daniel capítulo 2. E se você quiser que eu fale um dia sobre esse tema aqui, é só você pedir nos comentários que eu vou falar. E ele começou a mostrar que Deus apresentou para o rei Nabucodonosor um sonho que foi interpretado por Daniel, indicando quais seriam os reinos que haveriam de dominar até a segunda vinda de Cristo. E ele falou: veja, aqui está o que ia acontecer. Roma, antes de Roma você tem a Grécia, a Medopérsia, mas não há a Alemanha aqui. E fala que no fim dos tempos, a Europa seria várias vezes passiva de reunião, ou seja, as pessoas iam tentar juntar novamente a Europa, mas não iriam conseguir, assim como o barro não se mistura com o ferro. Está na profecia. O colega riu dele e falou assim: você e suas crendices bíblicas. Bom, o tempo mostrou quem estava correto, quem estava errado. Hitler caiu e não aconteceu nada daquilo do que o amigo falou. Um estava olhando apenas os acontecimentos em redor. O outro estava com a visão no futuro a partir da revelação que a Bíblia apresenta. Então, essa história de Haas, eu acho que ela abre muito bem o nosso bate-papo aqui. Agora, olhando então o que aconteceu com o Trump, olhando o que está acontecendo no mundo agora, eu estou em Israel, algumas questões do Oriente Médio, e olhando a profecia, dá para fazer uma leitura lúcida? Antes de responder essa pergunta, eu preciso contar duas histórias para você. São, na verdade, duas fábulas, e essas fábulas, uma fábula, uma história, uma lenda muito conhecida, e essas histórias que eu vou contar, elas já dão um rumo de como é que nós devemos interpretar acontecimentos proféticos. Por quê? Preste atenção para você não errar ou não mal interpretar minhas palavras. Eu quero acentuar quais são os extremos que nós devemos evitar ao estudar profecias bíblicas. Tá bem? Qual o primeiro extremo que eu devo evitar? O extremo do sensacionalismo. Você já ouviu falar nessa fábula de Esopo, o menino e o lobo, que depois alguns até confundiram, eu mesmo já fiz essa confusão com a história de Pedro e o lobo, embora a história Pedro e o lobo é outra história, essa que o menino e o lobo é parecida com Pedro e o lobo, mas essa aqui é uma fábula mais antiga, uma fábula de Esopo, da época grega, e ela contava de um menino
que todos os dias ele gostava de ficar na montanha, cuidando das ovelhas dele, e um dia, para brincar com as pessoas que moravam na vila, logo abaixo da montanha, o menino gritou assim: Vem o lobo! Vem o lobo! E todo mundo saiu correndo, desesperado, procurando cadê o lobo, cadê o lobo, cadê o lobo? E daqui a pouquinho o menino ria lá em cima de uma pedra, porque não tinha lobo nenhum, ele só estava brincando, pregando uma peça. Depois de algum tempo, o menino de novo, será que eles vão cair novamente? E ele arriscou: veja o lobo! E todo mundo saiu correndo, e ele dá aquela risada e o pessoal sai chateado, xingando: menino, não brinque com isso. E a história de Esopo conta que ele brinca algumas vezes com essa questão: vem aí o lobo. Até que, assim termina a fábula, um belo dia o lobo veio de verdade. E o lobo começou a atacar as ovelhas do rebanho desse menino e começou a correr atrás do menino. E ele, desesperado, gritava: Socorro, socorro! Vem aí o lobo, vem aí o lobo! Porém, todos na vila, na aldeia, continuavam seus afazeres calmamente, pensando: mais uma brincadeira sem graça daquele menino. E a história termina de maneira trágica, você pode imaginar como. Então, essa era uma maneira que os antigos tinham, desde a época grega, de ensinar para as crianças o perigo de mentir com coisa séria. Ou, usando uma palavra atual, sensacionalismo. Todas as vezes que nós começamos a dar sensacionalismo demais, qualquer novo presidente que surge nos Estados Unidos, qualquer novo papa, qualquer novo líder mundial, qualquer novo político, agora o anticristo vai ter, isso cria em muitas pessoas a sensação de olha aí o lobo, olha aí o lobo. E o dia que isso for de verdade, ninguém mais vai acreditar. Então, cristãos que são apegados a sensacionalismo fazem, perdoe-me a sinceridade, um grande desserviço à causa do evangelho. E eu fico muito triste quando eu vejo diferentes sites, sem querer ser melhor do que ninguém, de intérpretes da Bíblia, que sempre é clickbait, é sensacionalismo, é agora, vai sair, e a pessoa mostra e tudo mais. Não é bom, não é assim que a coisa deve ser, tá certo? Então, ao analisar acontecimentos, como que nós vamos analisar hoje à luz da profecia, vamos evitar sensacionalismos. Ficou bem claro isso? Ok. Agora, lembra que eu falei de extremos. E não se resolve um extremo criando outro. Você não vai curar uma pessoa de hipotermia colocando dentro em meio do deserto do Saara. Você vai só trocar um extremo por outro, correto? Você vai trocar um frio absurdo por um calor também que mata. Então, se num extremo você tem esse apavoramento do sensacionalismo, anunciando coisas que não acontecem, ou marcando uma certa data, ainda que indireta, para a volta de Jesus, nossa, esse aqui é o último Papa. Bom, o Papa tem tantos anos, ele vai viver mais. Então, Jesus volta desde 10 anos. Cuidado com isso. Se tem esse extremo para um lado que deve ser evitado, tem um outro extremo para o outro lado, que é o extremo do comodismo. De nada é nunca nada. Você conhece a história do cavalo de Troia? Por isso que eu falei que ia contar um mito e uma fábula. O mito do cavalo de Troia ilustra esse outro extremo do qual eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês conhecem a história do cavalo de Troia, que era um cavalo bonito que os troianos, que os gregos deixaram na porta da cidade de Troia, um cavalo de madeira, e os cidadãos inadvertidos da cidade abriram os portões para receber o presente grego, puseram o cavalo de Troia lá dentro, e naquela noite dançaram, festejaram, beberam, quando estavam bem alegres com o vinho, dentro daquele cavalo que era oco, havia vários soldados inimigos que entraram e mataram todos na cidade. A história de Troia mostra que os cidadãos da cidade foram várias vezes advertidos com seriedade por pessoas que sabiam do perigo dos gregos. Laconte, por exemplo, dizia: desconfio dos gregos, principalmente dos presentes que eles trazem. Isso antes do cavalo aparecer. Cassandra era uma mulher dita profetisa da época, e ela várias vezes mostrou através de oráculos que os gregos viriam atacar a cidade. Mas você vê que o povo ficou acomodado. Então é um comodismo somado a uma arrogância que não permite ver sinais concretos quando eles aparecem. Então, se por um extremo você tem pessoas sensacionalistas que ficam vendo cumprimento profético em tudo, ele fica analisando a Bíblia sempre com o jornal na mão
e a Bíblia no outro, é um teólogo de almanaque, sabe? É a Bíblia aqui e o jornal ali. Tem esse extremo, mas tem aquele outro extremo de pessoas que não estão percebendo o que está acontecendo. Vamos para a Bíblia Sagrada. Jesus deixou bem claro duas passagens bíblicas que eu vou colocar na tela aqui, que ilustram como devemos evitar esses dois extremos. Errei aqui, pronto, voltando. A primeira é a passagem que está em Mateus capítulo 24, verso 5, e agora Mateus capítulo 24, verso 6. Mateus capítulo 24, verso 5, quando Jesus fala dos acontecimentos últimos, ele diz: Jesus respondeu: Vede que ninguém vos engane, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Essa passagem de Jesus, ela é uma advertência contra os sensacionalistas. Pessoas que tudo que acontece é uma guerra, e agora é o fim. É um terremoto, e agora é o fim. Você viu um terremoto? Há um maremoto que aconteceu, agora é o fim. Há um tsunami, agora é o fim. Jesus falou, calma, essas coisas são o princípio das dores. Não é o fim ainda. Cuidado. Vede que ninguém vos engane. Agora, para advertir do outro extremo, do extremo do comodismo, nós lemos do que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, onde Pedro fala de pessoas que viriam nos últimos tempos dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, verso 4. Ou seja, essa passagem de Pedro, ela reflete o sentimento de muitas pessoas hoje. Ah, guerra sempre teve, terremoto sempre teve, acordo de paz sempre teve, e de fato sempre teve. No Museu de Istambul tem um tratado de um armistício de Ramsés II, datado do século 13 a.C. Se você for também ao Museu Britânico, você tem ali um cilindro de Ciro, que também era um tratado de paz da época da Pérsia, do sexto século antes de Cristo. Guerra também tem desde a época de Abraão, violência também. Mas cuidado para não cair no extremo de, não é nada, meu Senhor tarde vem, como diz o mau servo da parábola de Jesus. Então, com esses dois extremos bem definidos, e espero eu, bem evitados, o extremo do comodismo e do sensacionalismo, vamos ver o que aconteceu recentemente e qual a leitura sóbria barra profética que nós podemos ter desses últimos acontecimentos. Vamos lá. Essa é uma das manchetes. Há várias, mas eu peguei exatamente do site da Casa Branca. O presidente Trump ratifica o Comitê de Paz numa cerimônia histórica, abrindo o caminho da esperança e dignidade para os cidadãos de Gaza. Olha que curioso, o Trump aproveitou justamente o Fórum Econômico de Davos e ali ele anunciou um conselho de paz. O motivo principal desse conselho de paz, segundo Trump, é ajudar a reconstruir a região de Gaza. E ele colocou algumas normas. Primeiro, para que qualquer país seja participante desse conselho de paz, tem que pagar a bagatela de US$ 1 bilhão. US$ 1 bilhão. Porque é com esse dinheiro que ele vai ajudar a reconstruir Gaza. O único que foi convidado e foi dispensado de pagar US$ 1 bilhão foi o Vaticano. Foi o Vaticano. O único que falou, se o Vaticano vier, não precisa pagar. Os demais, para participarem, devem pagar. Então, veja bem, o Trump cria um conselho de paz, exige que se pague para fazer parte dele, e ele não mandou esse convite para todos os 260 e tantos países que há reconhecidos pela ONU no mundo. Ele mandou apenas para 50 países, inclusive o Brasil. E desses 50 países, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, pelo menos 35 haviam assinado a petição dele para fazer parte do Comitê de Paz ou do Conselho de Paz, de acordo com o site da CNN.
E me chamou a atenção que desses 35 países que assinaram favoráveis, mandaram para 50. 35 falaram, eu participo, e já assinaram, já se comprometeram. Os outros 15 que não assinaram, não é que negaram definitivamente. Só o presidente da Bielorrússia que falou, não, não quero, esse camarada ele está dominando o mundo, e países como a Dinamarca, a França e alguns países membros da OTAN demonstraram preocupação, especialmente porque esse novo Conselho de Paz parece competir com a ONU. Então, eles têm medo de enfraquecer a ONU, que na verdade já está sem moral há muito tempo, e fortalecer esse Conselho de Paz, tendo Donald Trump como o principal presidente em cargo vitalício. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção das pessoas. Agora, a proposta de reconstruir Gaza, ela é interessante. E não apenas isso. Donald Trump diz que esse é o começo de uma nova época para, letra A, limpar o Oriente Médio de terrorismo, letra B, reconstruir o Oriente Médio, que está sempre atacado por guerras, a começar por Gaza, e, em terceiro lugar, me chama a atenção que vários países muçulmanos, como Bahrein, por exemplo, a Turquia assinaram o tratado concordando. Os Emirados Árabes assinaram, e os Emirados Árabes, só a quantidade de dinheiro que eles têm por causa do petróleo e outras cositas más, chama atenção. E ainda outro detalhe, houve vários países que não foram convidados por Trump para fazer parte desse Conselho de Paz e apresentaram um pedido para serem incluídos. A lista ainda está sendo atualizada, são os dados que eu tenho até aqui. Você deve estar perguntando, e o Brasil? O Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com seu comitê, falou que precisa de mais tempo para amadurecer a proposta, se aceitam ou não, mas já fizeram coro ao questionamento da França e de outros, que esse conselho é perigoso porque ele parece ser um rival, um competidor em relação à ONU. E, evidentemente, que há razões políticas e ideológicas também para a negação. Agora, será que isso vai para frente? Será que vai prosperar esse tratado de Donald Trump? Vamos admitir, o camarada, ele realmente é, assim, audacioso. Olha essa foto que emblemática. Ele está assinando o tratado e você tem o Comitê de Paz, que está escrito lá atrás, em Davos. Eu vejo aqui o presidente da Argentina, vários outros presidentes do mundo ali, e Donald Trump, de maneira bem orgulhosa, assinando o Tratado de Paz. Ele tem o apoio de Israel também, tem o apoio de vários grupos muçulmanos aqui, países do Ocidente, e eles estão esperando que ele faça um acordo de paz. Então, para mim, essa foto ela é emblemática, essa foto ela marca alguma coisa. Bom, eu vou aqui defender o Trump ou vou atacar o Trump? Não é meu objetivo fazer nenhuma coisa nem outra, mas eu também não vou ficar isentão. Eu só quero dizer para você que, biblicamente falando, uma pessoa pode fazer uma ação do bem ordenada pela providência divina e pela soberania divina, e essa pessoa não ser necessariamente alguém de bom caráter, de bom tom. Por exemplo, Ciro, o Grande, Ciro já foi apontado por Isaías como sendo aquele que iria libertar o povo de Israel. Ele é comparado até ao Messias. Ele é chamado de ungido pelo profeta Isaías muito antes dele nascer, um oráculo profético. Agora, Ciro estava longe de ser uma pessoa assim, queridinha, gente boa, mas ele cumpriu a profecia bíblica como a Bíblia dizia que iria cumprir. Ou seja, Deus pode usar qualquer um para cumprir o seu desígnio. Nabucodonosor não era um homem de Deus, mas Deus usou Nabucodonosor para vir destruir Jerusalém. O próprio Nabucodonosor foi usado por Deus para ter um sonho profético. Eu mencionei da estátua de Daniel capítulo 2. Faraó também não era um sujeito bonzinho, mas Deus deu a Faraó sonhos que permitiram José ascender até a sala do trono e dali ser o primeiro-ministro da terra do Nilo depois do Faraó. Ou seja, Deus, no passado, de acordo com a Bíblia, várias vezes usou alguém pagão, não como marionete, Deus respeita o livre-arbítrio, mas usou os atos dessa pessoa para cumprir o seu papel. Então, a partir disso, eu posso dizer que Deus usou Donald Trump.
Se você gosta de Donald Trump e acha que ele é um camarada bom, justo, sério, legal, beleza. Deus usou Donald Trump como usou o apóstolo Paulo. Mas se você acha que não, que o Donald Trump é um camarada que não vale nada, é apenas mais um político interesseiro que traiu o Brasil agora, etc. e tudo, Deus continuou usando Donald Trump. Nesse caso, Deus pode ter usado Donald Trump como usou o Ciro para vir libertar o povo ali. Entenderam? O fato é que os Estados Unidos, usados pela providência divina, puseram um freio no Irã, que estava atacando aqui até recentemente, onde eu estou. Então, Donald Trump está numa situação assim muito central. Mas se nós tirarmos o véu da cortina, veremos Deus agindo. E agora, e a pretensão dele? Estabelecer paz. Será que ele vai conseguir? Eu me lembro da passagem clássica de Paulo, que você conhece, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, onde Paulo diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando andarem dizendo paz e segurança. Por muito tempo, exegetas e estudiosos da Bíblia ficavam tentando entender o que Paulo quis dizer quando andarem dizendo paz e segurança. Até que alguém propôs que seria um lábaro romano, porque nós temos, de fato, várias moedas romanas com essas duas inscrições. Vou mostrar para você aqui, olha. Vamos aqui. Olha essa moeda de Cláudio. Você tem de um lado o imperador Cláudio, o rosto dele, e do outro lado você tem uma mulher alada, uma serpente à frente dela, um caduceu, e ali você tem a palavra Pati Augustae, ou seja, a paz de Augusto. Já ouviu falar na Pax Romana? Que o imperador Augusto César impôs uma paz em todo o império? Pois é, essa propaganda da paz continuou por muito tempo depois da morte de Augusto. Mas Paulo falou, quando andarem dizendo paz e segurança. Esta outra moeda aqui, que quando Paulo escreveu isso, esse Nero, Cláudio era o imperador de Roma. Depois de Cláudio veio Nero, aquele que vai mandar matar Paulo. E nas moedas de Nero, o que a gente vê escrito? Securitas. Ou seja, quando andaram dizendo paz e segurança. Veja, embora os estudos revelem que é mito dizer que havia um slogan em Roma com a expressão paz e segurança colocadas na mesma frase, uma coisa é certa. Os romanos tinham uma propaganda muito forte sobre o advento da paz e da segurança. E quem traria a paz e a segurança? O imperador. Quem traria a paz e a segurança para o povo? O império. Então, Paulo está, no primeiro momento, respondendo à propaganda política do seu tempo, mas, de igual modo, reservando um tom profético para os tempos finais, onde nós estamos vivendo agora. Ou seja, quando as pessoas começarem a falar paz e segurança, cuidado, porque a verdadeira paz só vem de Deus. E nós estamos agora acompanhando exatamente o quê? Donald Trump anunciando paz e segurança. Será que ele vai conseguir? Vamos voltar para a matéria. Conselho de Paz, já falei com vocês, veja os países que devem estar no grupo. Já falei com vocês que ele convocou 50 países, alguns dizem 50 e poucos, eu já vi até uma reportagem falando de 60 países. Os números variam um pouco de matéria para matéria. A maior parte delas fala que ele convocou 50 nações no primeiro momento, e dessas 50 nações, 35 já assinaram pagar, fazendo parte do pacto. E pagar, lembra que eu falei com vocês. Então, será que ele vai lograr êxito nisso? Agora, esse outro matéria aí me chama a atenção, eu quero partilhar esse documento com vocês. Quais são os países que já aceitaram? Olha bem, um funcionário da Casa Branca afirmou na quarta-feira que cerca de 35 líderes mundiais já se comprometeram a participar do Conselho de Paz. Lembra que foi com vocês? 35 líderes. Dentre os cerca de 50 convites enviados. Isso incluir aliados do Oriente Médio como Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia, Catar e Egito, os membros da OTAN, Turquia e Hungria, cujos líderes nacionais cultivavam bons laços pessoais com Trump,
também concordaram em participar. Então, veja bem, eu falei com vocês que alguns membros da OTAN estavam preocupados, mas há outros membros da OTAN que estão batendo palma para essa ligação entre Trump e o Conselho de Paz. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes virá repentina destruição. E o Papa? O que o Papa disse? O Papa recebeu o convite, o Papa Leão XIV, e através de uma nota escrita pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, ele disse: o Vaticano recebe com muita satisfação o convite, ele foi bem polite, lembrando que esse é o primeiro Papa americano da história, então é um patrício falando para outro patrício, mas nós vamos pensar, porque o Vaticano até hoje, e esse é um divisor de águas interessante, o Vaticano até hoje participou desses conselhos como observador. Se o Vaticano resolver participar dessa vez, e não como observador, estaremos quebrando uma tradição milenar do Vaticano. E nós não vamos pagar $1 bilhão para fazer parte. Vamos esperar, depois nós daremos a resposta ao governo Trump. Mas, novamente, o Vaticano também não negou a possibilidade. E ainda que o Vaticano negue e mais ninguém entre, vamos convir. Você manda um convite assim, de tons políticos meio estranhos, e você manda para 50, pelo menos 35 assinam, alguns deles, inclusive, que estavam ali dependendo da Rússia e da China, que são os principais concorrentes disso aqui. Aliás, a China está comprando dólar, está incentivando o mundo a desdolarizar a economia. O dólar caiu no Brasil. Quando cheguei aqui em Israel, a primeira coisa que eu soube é que o shekel ficou mais valorizado. Shekel é a moeda de Israel. Ficou mais valorizado que o dólar. O dólar deu uma queda, porque o pessoal está se protegendo de Trump e dos Estados Unidos. Ou melhor, tentando se proteger. Agora, outros acordos de paz já houve na história. O que eu veria de diferente ou de especial nesse acordo de Donald Trump que me liga a antena em termos proféticos? Você lembra qual foi o principal motivo do Conselho de Paz que ele propôs? Eu falei há pouco tempo atrás. Resolver os problemas de guerra do Oriente Médio, a começar por Gaza e os palestinos. Resolver os problemas do Oriente Médio, a começar por Gaza. E ele quer resolver como? Fazendo uma união entre Oriente e Ocidente. Eu vou colocar no mapa mundi aí, vocês vão ver. Essa linha que está no meio é o que divide o mundo entre parte oriental e parte ocidental. Agora, por exemplo, aqui, eu estou no Oriente, que eu estou em Israel. Vocês aí no Brasil ou em outras partes desse hemisfério esquerdo, vocês estão no Ocidente. E um dos grandes problemas hoje é unificar Oriente e Ocidente. Inclusive, há livros que falam que alguns radicais do Oriente, o objetivo deles é exterminar o Ocidente. Porque tudo que nós temos de cultura, música, valores e até religião é considerada de segunda linha e perigosa por alguns grupos radicais, por exemplo, muçulmanos do Oriente. E um grande desafio que Donald Trump tem no colo, e se ele conseguir, é algo que todo mundo aplaude de pé, é unir política, econômica e militarmente o Oriente e o Ocidente. Isso não é fácil. Vários tentaram e não conseguiram. E ao longo da história, aqui começa a desenhar uma coisa interessante, vários países que cresceram a ponto de serem mencionados profeticamente na Bíblia, eles têm como característica principal e semelhante o fato de que eles uniram dois grandes blocos independentes ou interdependentes. Vou dar alguns exemplos para você. Se você estudar a história egípcia, você vai ver que o primeiro faraó do Egito chamava-se Narmer, que fundou a primeira dinastia egípcia. E qual foi o grande diferencial de Narmer? Ele unificou aquilo que chamamos de Alto e Baixo Egito. Ele unificou. Por isso que o faraó passou a ter terras mais longínquas, mais poder, e era chamado de o Senhor das Duas Terras, o Senhor das Duas Coroas, a coroa do norte e a coroa do sul. A coroa do Baixo e do Alto Egito.
do Egito. Por que eu coloquei Alto aqui embaixo? É porque no mapa, o Alto Egito está no sul. Então, Narmer é aquele que conseguiu, pela primeira vez na história, juntar uma aliança entre o norte e o sul e governar sobre ambos, tornando o Egito uma potência. Além desse exemplo de Narmer, eu tenho outros que eu poderia dar para você, por exemplo, Sargão I da Acádia. O Sargão I da Acádia se tornou o pioneiro máximo, deixa eu voltar aqui, o pioneiro máximo da... Sargão I tornou-se o pioneiro máximo da região sumeriana. E o que que ele fez? Ele juntou Sumer, a Suméria, ali, com a cidade de Akkad, juntou as duas e formou um grande império, o Império Sumeriano. Então, já dei o exemplo do Egito, que é aquele que foi aclamado o Senhor das Duas Terras, duas coroas, do Alto e do Baixo Egito, o faraó Narmer. Aí você tem depois Sargão I fazendo a mesma coisa e sendo assim colocado na lista dos 10 mais que conseguiu esse feito. E ao longo da história houve outros, por exemplo, Ciro, que unificou a Média e a Pérsia. Então, qualquer monarca que, através de alianças políticas e força militar, consegue juntar ou reunificar dois grupos opositores que estão em polaridade, esse homem é um grande monarca à luz da Bíblia. Grande monarca para o bem ou grande monarca para o mal. Um grande monarca à semelhança de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ou um grande monarca à semelhança de Tiglat-Pileser, que foi um dos piores reis pagãos que já passaram pela Bíblia, rei da Assíria, tá bom? Então, outro exemplo de unificação que entrou para a história foi a unificação da Roma Oriental e Ocidental. Ela foi dividida na época de Diocleciano. Diocleciano divide Roma entre pars orientale, pars occidentalis, a parte oriental e ocidental. E quando Constantino chega e consegue unificar Roma Oriental e Ocidental, Constantino é aplaudido, porque as pessoas sabiam que não era qualquer um que conseguia juntar isso. Depois de Constantino, você tem Justiniano, que não apenas consolida a reunificação de Oriente e Ocidente, o Ocidente pintado de laranja mais clarinho e o Oriente de laranja mais escuro. Novamente, com a grande contribuição de Justiniano, depois dele Carlos Magno, unificar dois polos, ou Norte e Sul, ou Oriente e Ocidente, não importa. Dois polos que sejam irremediavelmente inimigos. Quando você vai na profecia bíblica, você também tem isso. Depois dá uma lida para você em Daniel capítulo 11, e você vai ver que ali fala de dois reis que seriam unificados para dominar o mundo inteiro. Um é chamado de Rei do Norte, o outro Rei do Sul. Deixa eu voltar aqui. Quais os pontos em comuns de todos esses elementos que eu dei para vocês? Eu falei dos sumerianos, eu falei do Egito, eu falei da Pérsia, eu falei de Roma. São impérios unificados ou reunificados por um líder que é catapultado à condição de Deus ou semideus, porque ele conseguiu juntar dois grupos opostos, dois polos polarizados. Pois exatamente é isso que eu vi nesse movimento de Donald Trump. Ele está pegando, depois de muitos séculos de briga, gente, há anos, anos e anos e anos que Oriente e Ocidente não se dão bem. Se toleram, na melhor das hipóteses. Eu não estou falando das pessoas nas ruas, não. Aqui em Israel tem um monte de amigo muçulmano. No aeroporto, Laura viu lá, tinha muitas mulheres usando roupa muçulmana, homem também. Estou falando especificamente daquela polarização cultural que existe entre um e outro que não se misturam. E do Oriente com ódio do Ocidente, entendendo que um ameaça para o outro. Donald Trump parece que quer unificar os dois. E, nesse sentido, ele se assemelha a esses outros grandes reis que foram mencionados. Tão mencionados a ponto de até Daniel capítulo 11
falar também de dois reis que estavam em oposição, rei do norte e rei do sul. Então você pode falar do rei de cima, o rei de baixo, rei do norte, rei do sul, rei do ocidente, rei do oriente. Quando fala rei, não pensa apenas numa pessoa de carne e osso, não. Pense num reinado simbolizado por um homem. É como a gente fala assim, olha, quando Hitler matou os judeus, mas não foi Hitler, foi o nazismo. O nazismo é muito maior do que Hitler. Quando você fala assim, quando Juscelino construiu Brasília, não, Juscelino é uma pessoa, ele é símbolo do que foi, tá certo? Então, o cangaço é muito mais do que Lampião, mas a gente pensa em Lampião. A física é muito mais do que Einstein. Então, aqui não é apenas um rei, é uma série de reis, e quando tem aquela figura-chave que consegue juntar os dois pontos, essa figura-chave, ele se torna um destaque na história e também na profecia. Vamos falar de Daniel capítulo 11? Quando você estuda Daniel, que fala desses dois reis, rei do norte e rei do sul, que obrigaram até o fim, há uma luta muito grande entre os exegetas para saber interpretar cada detalhe de Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 é o maior mistério de todo o livro profético de Daniel que nós temos. Mas, grosso modo, podemos concordar que, num primeiro momento, o rei do norte e o rei do sul, que eram opostos em Daniel, seria a Síria, o reino Seleucida, e o Egito, o reino Ptolomaida. São dois reinos que surgiram a partir da divisão das conquistas de Alexandre o Grande depois de sua morte, ok? Aí o livro de Daniel fala de um homem terrível, também cognominado Pequeno Chifre, no capítulo 7, capítulo 8, que ele vai juntar o norte e o sul para governar sobre eles. E esse é a representação de Roma. Curiosamente, Donald Trump exerce o mesmo papel. É um homem que chega, pega a mão do Oriente, pega a mão do Ocidente e fala assim, vamos conversar. Duas observações importantes aqui. Eu não estou falando que Donald Trump é o que cumpre todas as profecias de Daniel capítulo 11. Lembra que eu falei, cuidado com o sensacionalismo. A segunda coisa que eu queria deixar claro para você aqui é que essa é uma leitura possível que nós vamos fazer. Não é um carimbo que eu posso falar assim, vai ser assim, acabou, não tem dúvida, é desse jeito, não tem o que fazer. Mas é curioso que Trump está repetindo o mesmo ato. Aí me desperta uma curiosidade. Poxa, ele pode não ser aquele que vai permitir o cumprimento de Apocalipse 12, 13. Mas aquele que permitirá o cumprimento de Apocalipse 12, 13 tem atitudes muito semelhantes à de Donald Trump agora. E lembra o que Paulo falou, quando andarem dizendo paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. E o que Trump está fazendo agora, tentando unir Oriente e Ocidente, é muito semelhante ao que Roma fez quando uniu o Reino do Norte e o Reino do Sul, de acordo com Daniel capítulo 11. Agora, na sequência, que vem o ponto mais curioso de tudo isso. Vamos colocar alguns ingredientes. Tentativa de unir o Oriente e o Ocidente, houve várias outras vezes. Por exemplo, Bill Clinton, lembra que ele pegou o representante de Israel e da Palestina e colocou os dois de mãos dadas? Foi uma tentativa. Ronald Reagan também tentou isso no passado. Na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entraram contra o Japão, Oriente, contra Hitler, Europa, houve outras tentativas, mas essa agora, ela tem alguns ingredientes inéditos na história. Primeiro deles, hoje, uma ação de governança tem um efeito literalmente mundial. Eu tenho falado disso à exaustão. Muitas vezes eu tenho falado disso. Quando você diz Primeira Guerra Mundial, ela não foi literalmente mundial, porque nem todos os países participaram. Quando você fala Segunda Guerra Mundial, também não foi mundial. Você fala de peste negra da Europa, não foi mundial. Agora, quando eu falo de Covid, foi mundial. O mundo inteiro ficou envolvido nisso. Hoje, uma crise na Bolsa de Valores dos Estados Unidos afeta o mundo inteiro. Hoje, a inteligência artificial está unindo o mundo inteiro. A internet está unindo o mundo inteiro. Unindo não que o mundo está ficando unido no bom sentido da palavra, no sentido virtuoso,
mas unido no sentido de nós vivemos agora um Big Brother, um grande Big Brother, o grande irmão. Lembra do livro, né? O grande irmão. Nós estamos agora realmente virando vitrine para quem quiser controlar o mundo através da tecnologia. Tecnologia, economia. Aí quando você vai para Apocalipse capítulo 13, o que você encontra realmente aqui, Apocalipse capítulo 13? Que chegaria um dia em que o mundo inteiro estaria ligado no mesmo movimento econômico. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. A todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, o que essa passagem está me dizendo assim, de maneira bem clara, sem ficar falando, a besta é Hitler, é Napoleão Bonaparte, é o marinheiro Popeye? Haverá uma espécie de regulamentação econômica em nível mundial. Como é que cumpria isso na época de João? Porque mesmo tendo o Império Romano por toda parte, mas havia povos que não faziam parte do Império Romano. Concorda comigo? Hoje não. A regulamentação econômica para funcionar tem que ser literalmente do mundo inteiro. E é justamente essa questão de, abro aspas, economia mundial que estava sendo tratada em Davos quando Trump propõe aquele projeto ali. Em meio a uma discussão de um fórum econômico. Proposta de paz, unir Oriente e Ocidente, chamando até o Papa para participar, e vários aderindo. É uma hegemonia que tem muita semelhança com o que a Bíblia diz que vai acontecer. Será que é agora no tempo do Trump? Não sei. Mas um alerta eu posso deixar com você. Além daquele conselho de evitar o sensacionalismo por um lado e o negacionismo por outro, comodismo, eu vou colocar mais um conselho aqui. Preste atenção. Se qualquer tipo de lei ou governo que surgir, ou governança, se preferir, para ser mais técnico, venha até você, obrigando você a descumprir os mandamentos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Em que pese as várias discussões sobre interpretação apocalíptica e tudo mais, uma coisa é fato. Quando você lê Apocalipse 12, 13 e 14, à luz de passagens como 1 Tessalonicenses, que Paulo fala do homem de iniquidade, do filho da perdição, 2 Tessalonicenses, aliás, capítulo 5, ou quando você vai para o livro de João, onde ele fala do anticristo que haveria de vir ao mundo, etc., e as suas características, uma coisa fica muito clara. O grande nó ético espiritual dos últimos tempos será a adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, e a fidelidade aos mandamentos de Deus. O Apocalipse, quando fala de tudo isso, ele repete várias vezes essa importância da fidelidade aos mandamentos. Por exemplo, Apocalipse capítulo 12, versículo 13. O dragão, Apocalipse 12, verso 17. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você vai para o capítulo 14, fala a mesma coisa. Aqui está a perseverança dos que lutam contra a besta, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Você vai para a carta de João, a primeira carta de João, lembrando que João é o mesmo autor do Apocalipse, no capítulo 2, fala do anticristo, que seria formado por ex-crentes. Eu estava falando com um amigo esses dias, ele disse, mas o anticristo não será a inteligência artificial? Talvez que vai dominar o mundo de maneira descontrolada? Eu falei que não. Sabe por quê? O anticristo é chamado de filho da perdição. Ele é um ser humano. Não apenas um, mas talvez aquele um que representa um sistema. Lembra que falei? O Juscelino construiu Brasília. E esse anticristo não pode ser um muçulmano,
não pode ser um shintoísta, um budista, ele tem que ter sido alguém que saiu de dentro do cristianismo, porque João fala, com relação aos pequenos anticristos que já estavam surgindo, ele diz, eles saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio. E sobre o anticristo também fala, ele é aquele que vem com engano, que procede do mundo, mas passou pelo cristianismo. Então, o anticristo tem que ser alguém com essas características, e ele vai fazer de tudo para levar você a transgredir os mandamentos de Deus. E quando você vê algumas características que eu posso dar aqui do anticristo em Apocalipse 13, é sempre ordens que chocam com uma questão de consciência para os filhos de Deus. Por exemplo, ele tem uma boca que fala arrogâncias e blasfêmia, que fala blasfêmia contra o céu. Qualquer sistema que blasfeme contra o Deus da Bíblia, eu não posso participar. Não posso, de jeito nenhum. Porque o mandamento diz bem claro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse movimento diz que ele faz essa segunda besta, que são duas bestas, uma imagem à primeira, e convoca todo mundo para adorar essa imagem. Eu não posso, porque tem um mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Lembra em Daniel, capítulo 3, quando o rei Nabucodonosor ergueu uma imagem de ouro da Babilônia e chamou todos para virem adorar a imagem, consagrar a imagem, e quando tocaram os instrumentos musicais, todos se prostraram, exceto os 3 companheiros de Daniel. Nós não podemos. Vocês vão morrer se vocês não se prostrarem diante da imagem. Pode nos matar. Seremos fiéis a Deus. Pois é isso também que nós vemos no Apocalipse, que essa convocação vai ser para que todo mundo adore essa imagem, e quem não adorar será colocado sob pena de morte. Morte, não matarás. E outras passagens que eu poderia mencionar. Ou seja, o Apocalipse está repleto de ações do anticristo que mostram duas coisas: que ele vai querer ser adorado no lugar de Deus, e que ele vai estabelecer leis, no plural, que dificultem o povo de Deus a ser fiel. Os adventistas do sétimo dia, que guardam o Shabat, como vocês sabem, guardam o sábado, eles têm uma preocupação muito grande com leis que podem minar a sua consciência. Não só os adventistas, vários grupos também têm preocupação com leis governamentais que possam implicar em quebra de um comprometimento com a sua fé religiosa. Eu citei os adventistas no caso por dois motivos. Primeiro, porque eu estou dando como exemplo o Shabat, eles guardam o Shabat como os judeus. E segundo, por causa de na mesma semana em que Trump estava reunido em Davos lá para propor esse acordo de paz, os adventistas ficaram sabendo de um movimento que chamou a atenção deles. E eles publicaram na página oficial da North American Division a proposta de repouso no domingo causa tribulação e preocupação em relação a liberdades religiosas. E a Igreja Adventista soltou uma nota. Agora aqui vem a minha advertência contra o sensacionalismo. Eu vou pedir licença a todos aqui para dirigir aos adventistas. Meus irmãos, cuidado. Eu já vi gente pregando na internet, já mandaram um vídeo para mim. Olha, agora vai ser um decreto dominical, porque já o governo do Trump já mandou um documento para a Conferência Geral. Olha como é que o pessoal vai aumentando. Para quem não é adventista, eu vou explicar para vocês. O mundo é dividido pelos adventistas em regiões administrativas. Por exemplo, aqui nós temos o território de Israel, outros países do Oriente Médio participam da MENA, que é uma missão da Middle East, a Europa tem a Europa Ocidental, você tem a divisão sul-americana, onde está o Brasil, os Estados Unidos estão na divisão norte-americana. Então, essas divisões, eles emitem também pareceres da igreja, eles emitem documentos. Por exemplo, quando o país vai aprovar uma lei de aborto, a igreja coloca sua nota, preocupada com aquilo ali também. Só isso. Algumas questões de obrigatoriedade disso ou daquilo. E como saiu esse pedido para o governo americano considerar a proposta de uma lei dominical nacional, unificando o dia religioso de guarda no domingo
e levando todo mundo a adotar esse dia para o bem dos Estados Unidos, os adventistas soltaram uma nota, a divisão norte-americana. Isso é a verdade. Agora, olha o exagero. Disseram que foi o governo Trump que mandou uma carta para a Conferência Geral dos Adventistas, quer dizer, o mais alto comitê adventista, e que a igreja falou para o governo Trump: não vamos ceder. Então, o decreto contra os adventistas está começando. Cuidado com o sensacionalismo. Olha o lobo, olha o lobo. Ninguém mandou nada para a igreja adventista. A igreja adventista não recebeu carta nenhuma. O que aconteceu foi que advogados da North American Division viram esse pedido junto ao governo americano. Então a igreja lançou uma nota até muito lúcida, uma nota dizendo que os adventistas acreditamos que para que haja liberdade religiosa, em primeiro lugar, religião deve estar separada de política e do Estado. Mundo que está lá na nota dos adventistas. Para que haja liberdade religiosa, deve-se permitir que quem guarde o domingo, guarde o domingo. Quem guarda a sexta-feira, que guarde a sexta-feira. Quem guarde o sábado, que guarde o sábado. E não estabelecer um dia único para todo mundo. Porque se você coloca um dia único para todo mundo, você está cerceando a liberdade daquele que quer adorar a Deus num dia diferente daquele. É nisso que consiste a nota dos adventistas. Tá certo? Então, cuidado com o sensacionalismo. Agora, é bom saber também que houve várias outras tentativas dos Estados Unidos de emplacarem uma lei dominical nacional. E nenhuma delas vingou até hoje. Você teve, acho que em 1848, se eu não me engano, tem que checar a data, Thomas Blair, não confunda com o britânico lá, Thomas Blair, que era um senador americano, propôs uma lei para que as leis dominicais regionais se tornassem leis nacionais. E a coisa não passou. Nos Estados Unidos, especialmente no estado de Massachusetts, ali na Nova Inglaterra, tem as chamadas Blue Law. Blue Law são leis dominicais nacionais, regionais. Porque como quem começou ali em Nova Inglaterra eram aqueles puritanos do nariz azul, que deram origem muito dos Amish, relacionados aos Amish, por exemplo, aos Quakers, povo muito religioso, aqueles que vieram a bordo do Mayflower em 1620. Então eles colocavam as leis religiosas de maneira severa ali naquela colônia de Plymouth. Então a primeira lei dominical nos Estados Unidos aconteceu em 1611, antes mesmo do Mayflower chegar. Quando Plymouth Colony falou: aqui, por força de lei, ninguém deve trabalhar no domingo. E outras colônias americanas adotaram isso. Domingo é dia de todo mundo, por força de lei, ir para a igreja. Mas outras colônias não adotaram isso. E os estados que se constituíram depois do atual Estados Unidos da América, muitos estados não têm isso. Sabe que na América tem leis que valem para um estado, mas não valem para outro. E há leis que estão lá no papel, mas ninguém... Então, por exemplo, em Boston, Boston, Ulster, várias cidades ali da região da Nova Inglaterra, tem Maine, no estado do Maine também, tem lei dominical. Há uma curiosidade para você. Lembra daquele sorvete chamado Sunday? Pois é, o Sunday tem esse nome que até é escrito de maneira diferente. Fala Sunday como Sunday de domingo em inglês, mas escreve diferente. Por quê? Já que era proibido no domingo tomar sorvete, vendedores de sorvete, para não transgredirem a lei e ao mesmo tempo não perderem o faturamento do domingo, que era quando as crianças mais consumiam sorvete, criou o Sunday, um sorvete especial que só era vendido no domingo. Pagava fora do domingo, mas entregava no domingo. Aí surgiu o Sunday. Então não é só o brasileiro que tem jeitinho de transgredir leis, não. Na América também acontece isso. Agora, nenhuma dessas leis regionais foi transformada em lei nacional. O que houve, e agora mais uma vez houve, são grupos organizados, ONGs como Lord's Day Alliance e outros mais que eu podia mencionar, mas grupos minoritários, não chegam nem a ser um partido político, que pedem ao governo, de vez em quando, olha, pega essas leis dominicais estaduais ou regionais e transforme, senhor presidente da República, numa lei nacional para todos os Estados Unidos. Mas isso ainda não aconteceu. Então, o que aconteceu agora?
foi mais um desses grupos minoritários pedindo à Casa Branca, ou nem foi a Casa Branca, pedindo, no caso, ao Congresso, para viabilizarem estudar a ideia de tornar aquela lei dominical que existe, regional, uma lei para todo o país. E a Igreja Adventista, com seu Departamento de Liberdade Religiosa, colocou uma notinha: olha, se vocês fizerem isso, vocês vão prejudicar minorias como nós, que não guardamos o domingo. Agora, se você entende que o sábado faz parte da lei de Deus, a observância de um outro dia que não o sábado, com força de lei, pode ser algo, e eu acredito que vai ser, na época de Apocalipse 13, que vai colocar em xeque a sua fidelidade ou não às coisas de Deus. E mais uma vez eu estou falando agora para os adventistas. Aí eu quero ver quantos dentre nós vamos continuar sendo adventistas mesmo, porque é muito fácil ser adventista enquanto ninguém está me proibindo de guardar o Shabat. Mas e se amanhã o camarada falar o seguinte: olha, ou você trabalha dia de sábado ou vai passar fome? Eu vou ser fiel à minha fé ou eu vou vender a minha fé? Todo mundo que guarda o sábado deve pensar nisso. É muito fácil hoje bater no peito e falar: não, eu sou adventista do sétimo dia. Mas e o dia em que houver uma lei proibindo você de guardar o sábado? Lembra que eu falei do Franz Hasel? Aquele camarada ficou preso no exército alemão lá porque ele recusou a fazer uma coisa de sábado lá que mandaram para ele. E nós temos vários outros casos aí de adventistas que foram presos porque foram fiéis à guarda do sábado conforme a sua consciência se o determinava. Em contrapartida, outros que cederam. E se você está falando assim: ah, Rodrigo, mas eu não sou adventista, eu não ligo para isso. Mas você liga para a Bíblia, não liga? Pois é. E se o governo der outro tipo de mandamento que também vá contra a sua consciência? Porque não é só o sábado. Ele transgride vários mandamentos da lei de Deus. Tanto é que quando eu estava lendo para vocês aqui do anticristo, que é descrito na primeira carta de João como sendo um apóstata, fala que aqueles que vão vencer o anticristo, eles são caracterizados por quê? Por aquele que guarda os mandamentos de Deus. Então, eu vou dar um exemplo. Suponhamos que você é um juiz de paz. Você é um juiz de paz. E você conhece a norma bíblica do casamento. E agora o governo obriga você, para continuar como juiz de paz, a fazer casamentos que a Bíblia não autoriza. Por exemplo, houve uma tentativa num país da Europa, isso aqui não é fake news, de propor casamento entre, ou pelo menos a união civil estável entre o dono e o seu pet. A Bíblia jamais deixa um ser humano ser parceiro sexual de um animal. Mas isso quase saiu. E aí, o que você vai fazer? Existe uma lei na Bíblia que fala que nós não podemos discriminar as pessoas, nem por raça, nem por credo, nem nada. Aí vem um louco, igual veio o Terceiro Reich, e manda você ajudar a denunciar judeus só por causa da sua etnia, ou qualquer outro grupo minoritário por causa da sua etnia. Se você não os denunciar, você será perseguido junto com eles. O que você vai fazer? Vai ficar de braço cruzado? Vai se juntar ao governo? O diabo é esperto e ele atualiza as tentações. Assim como na época dos amigos de Daniel, ele inspirou Nabucodonosor a erguer uma imagem e obrigar todo mundo a adorá-la, ele vai fazer isso novamente através de outros meios. Então, o meu apelo daqui de Israel para você e também para mim é que, sem sensacionalismo, mas sem negacionismo, vamos olhar com visão espiritual, oração, estudo da palavra, o que está acontecendo no mundo e o que está predito na Bíblia. E peça a Deus em oração para deixar bem claro para você quais são as coisas que você deve ou não deve fazer se quiser agradar a Deus. Porque importa obedecer a Deus a obedecer aos homens. Eu sou fiel ao meu Estado, ao meu governo, ao meu país. Eu quero ser um bom cidadão, porque isso faz parte da caminhada cristã. Pedro falou isso. Devemos ser bons cidadãos. Devemos respeitar as autoridades constituídas. Devemos orar
pelas autoridades constituídas, mesmo que eu não goste da autoridade constituída. Quando Pedro escreveu isso, a autoridade constituída era Nero, um crápula. E mesmo assim, Pedro falou: orem. Quando Jeremias disse que o povo ia para o cativeiro, Jeremias falou assim: quando vocês estiverem lá no cativeiro, orem pela paz, pela prosperidade da cidade onde vocês estiverem. Então, é meu dever ser um bom cidadão. Agora, quando a minha postura de bom cidadão se chocar com a minha consciência, com a minha fidelidade a Deus, você sabe que atitude deve tomar, mesmo que isso lhe custe a própria vida. Porque foi graças a homens e mulheres que não se venderam e que aceitaram o martírio que esse livro chegou até aqui. Ó. Porque se eu posso ler esse livro em liberdade para você hoje, é porque no passado alguns morreram por ele quando ele era proibido. Pense nisso. Eu, novamente, não posso colocar um carimbo se Trump é aquele que está escrevendo, junto com outros governantes, as últimas páginas da história desse mundo. No sentido político, é claro. Não posso afirmar. Mas os movimentos que eles estão tomando são muito parecidos com aqueles que a Bíblia falou que haveriam de acontecer nos últimos segundos da história desse mundo. Então, cautela, oração, estudo da Bíblia e, acima de tudo, fidelidade a Deus. Não ceda por tudo que é mais sagrado. Não ceda. E não seja fanático. Se o governo aumentar imposto, não tem nada na Bíblia que diga que ele está proibido de aumentar imposto. Nossa, eu não vou pagar o imposto por minha fidelidade a Deus. Não tem nada na Bíblia disso. Eu vou sonegar imposto porque eu quero ser fiel a Deus. Não existe isso. Tá certo? Aí eu não vou dar imposto porque o governo está roubando. Então, por fidelidade a Deus, eu não vou alimentar esse governo. Não tem nada disso na Bíblia. Agora, se o governo der qualquer tipo de ordem que vá contra aquilo que a palavra de Deus diz, e a sua consciência mostre que aquilo está errado, se apegue a Deus. O país onde eu estou, Israel, está repleto de histórias do Antigo Testamento, mostrando que quando o povo quebrava a aliança, o resultado não era bom. Que Deus abençoe vocês. Um bom descanso aí no Brasil ou em outras partes do mundo que estiverem me assistindo. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.